Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Jael Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas, Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora vamos falar aí sobre a situação crítica do Cruzeiro, né, que foi avaliada aí pelo Pedro Mesquita, que foi aí o principal responsável, né, por encontrar o Ronaldo e fazer o Ronaldo se interessar em comprar o Cruzeiro, né? O Cruzeiro que não tem hoje nenhuma previsão de receita, ele não tem dinheiro pra entrar no clube. Isso é uma coisa muito perigosa pra gente comentar. E o Pedro Mesquita, que trabalhou na busca pelo investimento do ex-atacante no clube, respondeu sobre a transição e a nova era da Raposa, né? E claro que agora é normal, então, essa parte, né, de provavelmente sair alguns jogadores, né, trocar ali o planejamento da temporada e tudo mais, né? Por quê? Porque o Cruzeiro não tem dinheiro, não, ele não vai ganhar nada nessa temporada, cara, né? E eu vi muita gente até falar, pô, mas o Botafogo lá, ele foi comprado por mais que a gente, né? Mas o Botafogo, ele só tá na Série A, ele já tem 100 milhões a mais que a gente. Só na Série A, cara, é 100 milhões que ele vai ganhar no ano. E o Cruzeiro sabe quanto que vai ganhar no ano? Né? Tipo, de receita, de patrocínio, de cota de TV, zero. Ele já pegou tudo e já moeu, cara. Ele já gastou isso aí lá em 2019, 2020 e 2021, nesse ano. Né? Então já gastou tudo. Não tem nada. Por isso que ele... Mano, ou o Ronaldo chegava agora ou a gente acabava, beleza? Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar. Se não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando sai vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo que acontece com o maior de Minas, Cruzeiro Esporte Clube, beleza? Então assim, galera, o Cabuloso iniciou há uma semana uma nova era na sua história centenária e com o anúncio de que Ronaldo Fenômeno irá investir pelo menos 400 milhões no futebol do clube nos próximos anos, veio a euforia da torcida cruzeirense, mas a realidade em que Ronaldo vai encontrar o clube é bem diferente da expectativa, né? A Raposa começa 2022 sem previsão de receitas e com muitas contas a pagar, e há também muitas interrogações ainda sobre como se dará o negócio entre Ronaldo e Cruzeiro, quanto ele irá investir no clube no primeiro ano e como ficam as dívidas e os credores da Raposa, que acumulam 1 bilhão em dívida global, como será a estrutura de organização e o que será feito nos 120 dias programados para a transição. E galera, o GE fez estas e outras perguntas ao Pedro Mesquita, que é o head da XP Investimentos, né, empresa parceira do Cruzeiro, que capitaneou a captação de Ronaldo, né? E galera, a primeira pergunta do GE pro Pedro foi assim: como ocorreram as negociações com o Ronaldo? Como surgiu o nome dele e como foi o trabalho para manter o sigilo? E ele disse assim, o Pedro Mesquita: você faz uma pesquisa profunda e vê quem são os possíveis investidores para aquele negócio lá atrás. Às vezes você manda e-mail, muitas das vezes você pede para alguém que conhece apresentar, outras vezes você já conhece. É um trabalho realmente de formiguinha. No caso do Ronaldo, ele já tem investimento no Valladolid, que é o nome que a gente buscava por ser investidor no futebol. Pedi para um amigo empresário que faz negócio com a gente indicar o telefone do Ronaldo, falar que o Pedro iria ligar. O Ronaldo estava em Madrid e expliquei para ele do projeto. Expliquei que nós estávamos em busca de um investidor para o Cruzeiro e ele até falou: mas dá, Pedro? E seria sensacional. Ronaldo já pensava, e depois você descobre isso, em fazer algo grande. O Ronaldo tinha essa intenção de ser maior fora dos gramados do que ele foi nos gramados. Ele quer fazer algo fenomenal. Até pela ligação com o Cruzeiro ele se empolgou bastante. A gente foi negociando com ele quais seriam os termos e o Cruzeiro poderia citar. Tínhamos que mostrar qual a situação do Cruzeiro, que não é uma situação simples e pelo contrário, uma situação muito delicada do ponto de vista financeiro, e o Ronaldo resolveu seguir em frente com a proposta, mas ele tinha um entrave no clube, que era comprar o controle do clube, e era uma condição imprescindível, comprar 90% das ações do Cruzeiro. Por isso o Cabuloso esperou a aprovação do conselho para aceitar. E galera, né, e sobre propostas recebidas, o Pedro Mesquita falou assim: dentre as propostas recebidas, de longe a proposta que fez mais sentido foi do Ronaldo, muito pelo contrário, as outras propostas eram financeiramente ruins e não fariam o Cruzeiro atingir seus objetivos. Nunca existiu Liverpool, nunca existiu essas grandes propostas que foram veiculadas na imprensa, e a proposta do Ronaldo era muito boa e, como eu digo, era uma proposta que, quando a gente olha a longo prazo do Cruzeiro, era a que agrega muito, né? E sobre as necessidades do Cruzeiro, Pedro disse:
O Cruzeiro vai ter que passar um choque de gestão, vai ter que passar por um período de reestruturação. O Cruzeiro tem uma dívida de R$1 bilhão, você tem que realmente fazer frente a essas dívidas. O Cruzeiro tem dívida na FIFA, com clubes que hoje, por exemplo, tem que pagar uma dívida de transferban. Então, para começar o Campeonato Mineiro, tem que pagar uma dívida de R$22 milhões e tem mais outras dívidas que podem chegar nessa situação ainda no ano de 2022. Ou seja, tem um trabalho grande de reestruturação. Se você gastar mais do que ganha na sua casa, você entra em concordata. E então é um pensamento antigo que fazia com que os times chegassem nessa situação. O Cruzeiro infelizmente foi objeto de grandes gestões muito ruins que fizeram com que o clube chegasse a uma situação irresponsáveis porque não tinham um dono. Então eu acho que o Ronaldo vai fazer a credibilidade de volta, né, ao clube na praça, e aos poucos o Cruzeiro vai conseguir ajustar e alçar voos que teve no passado, né? E galera, sobre a escolha pelo Ronaldo, Pedro afirmou assim: eu enxergo um futuro brilhante ao clube no longo prazo, tendo um cara como o Ronaldo. Ele é um grande empresário, o Ronaldo tem uma visão de negócio muito legal e o Ronaldo tem um time super preparado. Todo mundo fala que a gestão do Valladolid está sendo ruim, que caiu, mas o Valladolid é time médio na Espanha, caiu e deve voltar agora. Acho que o Valladolid saiu de 18 para 54 milhões de euros de receita. O Ronaldo chegou com uma dívida muito grande, mas também quase zerou a dívida. Ele é questionado no desempenho esportivo, mas no longo prazo essas coisas se ajustam. E o Ronaldo quer fazer o Cruzeiro gigantesco. Com certeza o plano a longo prazo do Ronaldo vai muito além do Cruzeiro e já foi no passado. Grande no Brasil e em Minas Gerais, e o Cruzeiro tem capacidade para os seus 9, 10 milhões de torcedores, né, de ser um clube mundial. Um clube alavancado pela marca Ronaldo, e a escolha do Ronaldo ela vai muito de encontro a isso. E galera, o Pedro Mesquita também falou sobre o objetivo com o Cruzeiro e disse assim: como a gente quer o Cruzeiro daqui uns 10 anos? Um clube quer ficar nessa de pagar dívida, volta, paga dívida, endivida, paga dívida e endivida de novo? Fica na mesma? Um ano sobe, outro ano cai, outro ano em terceiro, outro cai? Não, imagine um clube sustentável daqui a 10 anos, com um poderio financeiro enorme, tem internacionalizado a sua marca, que tenha feito coisas muito grandes ao lado desse cara que é uma unanimidade em termos de esporte mundial, e o plano é muito grande, mas o Cruzeiro vai passar por um momento de arrumar a casa e de muito trabalho, porque realmente estava uma situação pior que outros clubes, porque tem muita dívida com clubes na FIFA, dívidas que dá punição. Sem um aporte financeiro em 2022, o Cruzeiro, a meu ver, não jogaria os campeonatos, né? E é verdade, viu? Isso aí também é verdade, viu, galera? Porque o Cruzeiro, ele tinha uma dívida, mano, é igual a gente tá falando aqui, não tem receita, o Cruzeiro tá ferrado, cara, né? É Ronaldo mais 10, é Ronaldo e amigos ali mesmo. Pô, Ronaldo, quer trazer quem, hein, mano? É isso aí, pode trazer, cara, traz quem você quiser, mano, eu vou assinar embaixo aqui, né? Porque, cara, né, eu tava vendo esses dias, né, sobre esses números financeiros do Cruzeiro. Pô, não dá, cara, é muita dívida, cara. Não, pra gente ter um pouco de noção, galera, no ano que vem eu vou tentar fazer um vídeo só sobre isso. O Cruzeiro tem outra dívida de chegar na FIFA, cara, muito grande, 30 milhões, que dá transferban, e aí seria 52 milhões de reais pra ser pago em 2022 na FIFA, e pode ser mais que isso, cara. Não temos isso. Culpa do Itamar Machado, aquele, vocês estão ligados, que cara, esse Itamar Machado ainda tá solto aí na rua. E galera, o Pedro também respondeu sobre como foram as outras duas propostas que o Cruzeiro tinha na mesa, e ele disse assim: a gente tem contrato de confidencialidade, mas no momento correto vamos dar visibilidade ao conselho para todos os interessados, porque o Cruzeiro não é meu, não é do Sérgio, é da torcida. Mas por enquanto, como a gente assinou com o Ronaldo um contrato de confidencialidade, a gente precisa seguir, porque ainda tem um tempo de diligência pro Ronaldo ser realmente dono do Cruzeiro, para ratificar o contrato, e a gente precisa que seja feito para que a gente dê mais detalhes da situação, né? E foi o que disse o Pedro Mesquita. E ele também respondeu sobre o que foi assinado com o Ronaldo até o momento, e ele disse assim: é uma proposta firme de compra do Ronaldo que passa por um trabalho que será feito aí ao longo das próximas semanas. Então este trabalho sendo feito com sucesso, ele assina um contrato de compra e venda e realmente compra o Cruzeiro. Estamos muito perto, mas precisamos desse tempo ainda para que ele chegue lá. Por isso que muita gente quer ver aqui e ali, mas a gente precisa que o trabalho seja feito para que a gente possa realmente dar transparência às coisas e tudo mais. Não é falta de transparência, pelo contrário, nós estamos protegendo o Ronaldo no Cruzeiro. Se não tivesse fazendo assim, realmente correríamos o risco grande na transação. Então a gente está trabalhando de forma profissional com o único interessado, que é o Cruzeiro Esporte Clube. E galera, o Pedro também comentou sobre quais são as condições precedentes para que realmente o negócio se concretize. E ele disse assim:
A gente está trabalhando, né? São condições de contrato. Quando você compra uma empresa, você tem que entrar na empresa e ver se aquela empresa é realmente o que mostraram a você. É toda a situação de dívidas, de contrato, é basicamente isso. Né, e aí foi meio que retrucado pelo repórter assim. Mas se ele não confirmar as condições já apresentadas no plano e se não for o cenário, há gatilhos dentro que vocês firmaram para um recuo? E o Pedro diz: eu prefiro dizer que assim estamos trabalhando para o negócio ser concretizado da melhor forma possível para a torcida do Cruzeiro. Né, e sobre qual o plano médio a longo prazo do Ronaldo pro Cabuloso, o Pedro disse: isso o Ronaldo vai apresentar, ele com certeza vai apresentar isso para a torcida do Cruzeiro. Falo muito mais porque convivi com o Ronaldo nesse processo de negociação e vi o brilho nos olhos e a vontade de acontecer que o Ronaldo tinha. Eu falo muito mais pelo que vi e muito menos pelo que realmente ele vai fazer, mas com certeza no momento certo ele irá se pronunciar e o time Ronaldo vai se comunicar com a torcida, vai fazer o trabalho. O que posso dizer é que a turma está trabalhando muito e o Ronaldo está no Brasil trabalhando muito para que este negócio tenha um desfecho feliz o mais rápido possível, né? E galera, né, aí o repórter fez outra pergunta dizendo: vocês anunciaram estes 120 dias de transição e o que será feito neste período e qual o objetivo que vocês pretendem alcançar até este prazo? E o Pedro respondeu: quando se muda um governo, tem a equipe de transição que entra antes para poder. Simplesmente, você não desliga uma chave de uma empresa grande e liga outro dia. Basicamente, são as pessoas do Ronaldo entrando na estrutura atual, se conectando às estruturas atuais e começando a tomar decisões em conjunto. Que aspectos vocês levaram em consideração para levantar o valor de mercado do Cruzeiro? Né? E ele respondeu: nós fizemos uma avaliação sobre o que o Cruzeiro pode representar de receita no futuro e de qual é o potencial de receita da instituição, como você pode monetizar 9, 10 milhões de torcedores. Isso que a gente fez, porque se você for colocar a avaliação do Cruzeiro pelo que é hoje, o clube tem receita super baixa na segunda divisão e com uma dívida praticamente impagável. Sobre esse ponto é visto e é muito difícil, mas somente alguém com muita força de vontade e apaixonado pelo futebol brasileiro como Ronaldo para topar um desafio desses. Ele não tem dúvida que vai dar conta e que vai ter um case de muito sucesso no Cruzeiro. Ele está empolgado com o investimento que ele vai fazer e ele acredita que será uma mudança que fará bem ao Cruzeiro e ao Brasil. E galera, né, outra pergunta do repórter foi: no comunicado que vocês realizaram foi informado um investimento de 400 milhões de reais ao longo dos próximos anos. E tem a projeção de qual será o investimento neste primeiro ano e como será o plano de investimento? E aí o Pedro respondeu: primeiro precisamos ver o que tem de dívida nesse ano e o que precisa ser solucionado. Quais as emergências que o Cruzeiro tem do ponto de vista de receita. O Cruzeiro antecipou muita coisa já, contratos de televisão, contratos de patrocínio. Realmente precisa se ver qual o tamanho do buraco para se entender o que vai ser necessário no primeiro ano. Realmente é uma situação muito grave. O Cruzeiro precisava urgentemente da injeção de capital porque o clube está realmente insolvente. É uma situação delicada, mas um clube gigante. O Ronaldo, se a torcida, não vai conseguir fazer o Cruzeiro voltar. Torcedor consumindo o clube é muito importante, que o Cruzeiro consiga se erguer e novamente alçar voos que o Cruzeiro sempre alçou, e com o Ronaldo, voos maiores no longo prazo, né? E galera, outra pergunta foi se o Cruzeiro tem receitas para receber ou já antecipou tudo. E o Pedro respondeu: realmente eles estão fazendo as contas, mas tem muita coisa antecipada. A situação é crítica, a situação é muito difícil, mas acredito que com o investimento feito, com a chegada de investidor de um altíssimo calibre que é o Ronaldo, o Cruzeiro volta aos trilhos e realmente dá para melhorar muito e fazer tudo de uma forma mais correta. Com certeza o clube vai voltar a alçar voos maiores num médio e longo prazo, né? E galera, a outra pergunta foi: o Cruzeiro sempre esteve acostumado a disputar grandes títulos, mas depois da grave crise financeira ele saiu do cenário. Vocês têm um plano de quando dá para alcançar isso novamente? E o Pedro respondeu: claro que o Ronaldo quer, obviamente, fazer o quanto antes. O plano passa por uma reorganização e de um clube voltar para a primeira divisão. Então esse é o objetivo de todo mundo. Obviamente que todo mundo vai trabalhar com o cenário do Cruzeiro de voltar à primeira divisão. O bem do futebol passa pela profissionalização do futebol e a SAF é o meio, não é o fim. E o fim é a profissionalização do futebol. Você ter orçamento, saber quando receber, gastar, e assim você consegue ter solidez e ser solvente a longo prazo. Quando vai para o lado passional, você pode ver que a gestão do Cruzeiro há alguns anos, como foi mal feita, pode decretar a falência de um clube. Se não é a SAF, acredito que o Cruzeiro poderia nem conseguir disputar as competições no próximo ano, para você ver o quão grave era a crise no clube. Galera, bora para a próxima pergunta, que foi: vocês têm uma semana de transição no clube, o que já pode ser diagnosticado e feito? E o Pedro respondeu:
A turma está trabalhando, trabalho, estamos simplesmente assessorando e ajudando no que pode ajudar, e a turma está trabalhando, fazendo diagnóstico mesmo num período de fim de ano, cancelou viagem, férias, está todo mundo trabalhando no projeto. É um período médio, a partir de assinatura que assinou, e pode ser mais um pouco menos, mas é um período que as coisas serão feitas e tem que ser contratar equipe, fazer diagnóstico. E aí, a próxima pergunta foi quais saídas de pessoas e mudanças na gestão, e o Pedro respondeu: claro que não se chega em uma casa e muda tudo, muito pelo contrário, tem muita gente boa trabalhando lá e realmente precisa fazer o diagnóstico de tudo. E a próxima pergunta foi: tem previsão do pagamento do valor que causa o transfer ban? E o Pedro respondeu: ela precisa ser resolvida, mas de novo, a turma está trabalhando, não existe nenhuma previsão, existe vontade de fazer certo e muito trabalho, isso que está na cabeça da turma. E aí, a próxima pergunta foi se o Ronaldo já coloca dinheiro agora no Cruzeiro ou precisa fazer primeiro esse diagnóstico no clube para depois fazer os aportes. E aí o Pedro respondeu assim: são detalhes que ele vai endereçar ao longo do tempo, mas são detalhes que todos estão no planejamento. Ele obviamente entrou no clube sabendo da situação emergencial de dívidas, foi passando tudo para o time do Ronaldo, todas as informações, e eles estão trabalhando para chegar e elaborar um plano para fazer transição, para que tenha conforto e possa assumir o clube com o fechamento da operação. Espero que seja um fechamento de sucesso, porque seria a salvação para o clube, né? E aí, teve mais uma pergunta que foi sobre como fica a questão da dívida do clube e a relação com os credores, né? E o Pedro respondeu assim: a dívida é da associação. A SAF tem alguns compromissos perante a associação, mas realmente é algo que precisa se ter um trabalho em cima disso. Estamos ajudando o clube, nesse caso, a também solucionar. Realmente é uma situação complicada, uma dívida muito alta que precisa ser endereçada para que o clube no futuro, sem dívida, possa alçar voos maiores. E aí vamos para a próxima pergunta, que foi se o Ronaldo já assumiu alguma dívida neste momento e qual é o plano. E o Pedro respondeu que a dívida é da associação, mas a punição é para o clube. Então, assim, todo mundo pergunta sobre quantos milhões. Tem 1 bilhão de dívida e ele é solidário sobre boa parte delas. Pela lei, a dívida da FIFA recai sobre o clube, depois de 6 anos, pela lei, se não for paga a dívida, recai sobre a SAF. 20% da receita recai sobre a SAF. Por mais que a lei proteja, ela é muito clara. A dívida tem que ser paga e por mais que não esteja escrito, o Ronaldo é solidário. Ele acaba sendo, quem compra o clube acaba sendo. Todas as dívidas que o Cruzeiro tem com clubes podem tornar punições. Logo, o investidor se torna solidário. E galera, a próxima pergunta foi se hoje a dívida do Cruzeiro na FIFA são apenas as duas do Riascos e do Arrascaeta. E o próprio Pedro respondeu que tem outras dívidas que ainda não estão no processo final de execução, mas que podem ser executadas a qualquer momento também. E isso aí também não é muito bacana, né, galera? Então agora a gente vai chegando aí nas últimas perguntas, Bora aí, pra próxima, que foi qual é o papel da XP no processo de transição do Cruzeiro para a gestão de Ronaldo. E o Pedro afirmou assim: nós fomos contratados pelo Cruzeiro para encontrar o melhor investidor. Encontramos o melhor investidor, mostramos para o Cruzeiro, quem aprova é o Cruzeiro que quis o Ronaldo. Qual o nosso papel? Proteger o Cruzeiro e fazer com que essa transação tenha um final feliz. Vamos trabalhar para ajudar em tudo que for possível para que consiga fechar essa transação. Estamos assessorando o clube em tudo que é possível para que essa transação tenha um final feliz. E galera, bora para a próxima pergunta, que foi se a XP oferece algum tipo de garantia ao Ronaldo ao Cruzeiro. E o Pedro disse que não, porque a XP é simplesmente um advisor, é um assessor do Cruzeiro, não tem nenhuma garantia, nunca oferecemos nada, muito pelo contrário, somos um banco que faz transações, estamos assessorando o Cruzeiro em processo de transformação de SAF e venda ao investidor. E agora a penúltima pergunta, que foi: a XP recebe algum percentual no acordo entre Ronaldo e Cruzeiro? E aí o Pedro respondeu: em todos os processos de venda de empresa você recebe um FII, que é um percentual, mas isso é um contrato que nós fazemos com todas as empresas, só no sucesso. Se o negócio for realmente concretizado, levamos um percentual pequenininho, que é praxe de mercado, que não é maior ou menor que a gente faz com outras empresas. Temos um compliance, seguimos todas as regras. É tudo dentro do escopo utilizado por todas as empresas do Brasil. E aí a última pergunta foi se a XP continua atuando após a transição. E o Pedro respondeu que ela sai de cena porque aí é o Ronaldo fazendo o trabalho e a gente faz a transação. Não somos consultores a longo prazo, estamos nesse processo, dá muito mais trabalho e se fôssemos pensar sobre perspectiva financeira, não é o melhor negócio do mundo, mas pensamos no Brasil, no futebol brasileiro, e achamos que é um legado para poder profissionalizar o futebol, E claro, galera, sobre a parte ali da XP ganhar um pouco, é claro, é uma empresa contratada, ela ganha se fechar o negócio, é uma corretora de valor, isso aí é de boa, normal, É claro que não fizeram esse trabalho todo à toa, eles quem conseguiram o Ronaldo aí pro Cruzeiro, E claro,
O negócio ainda não tá fechado e a gente precisa, mano, apoiar o Cruzeiro nesse momento. Pô, bora fazer sócio, bora apoiar o clube aí em tudo, todas as decisões, porque a gente tá acabado, cara. Sinceramente, mano, é assustador os números do Cruzeiro. Ele não tem dinheiro pra nada, ele não tem nada. Ele acabou, gastou, moeu tudo, cara. Isso é horrível, né? A gente praticamente acabou. Afundaram o Cruzeiro, quebraram o Cruzeiro. A gente tem que apoiar nesse momento pra dar tudo certo, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau.